E os 4 pilares essenciais de uma prestação de serviço que eu vejo, que eu quero trazer para vocês nessa live, são 4 pilares base. É a base de qualquer prestação de serviço, é a base de qualquer consultoria ambiental. O primeiro, é importante a gente saber que qualquer um desses pilares, qualquer uma dessas bases, o mais importante é entender que isso faz parte de um ciclo de melhoria contínua. Alguém já ouviu aqui ou já viu na própria certificação da ISO 14001 o PDCA? Alguém sabe o que significa PDCA? Me diz aqui, você sabe o que significa PDCA? Sim ou não? Isso é muito abordado na ISO 14001, que são certificações ambientais, certificações e processos de auditoria ambiental. O PDCA, a melhoria contínua, ela é muito aplicada no processo de certificação e pode ser aplicado facilmente na prestação de serviço. Tá? A prestação de serviço, a gente tem que ver que esses 4 pilares são a base e ela precisa da melhoria contínua. Exato, exato. Planejar, fazer, checar e agir. Então, basicamente, isso, o pessoal está colocando ali, ó. Para quem não conhece, o PDCA, que são essas letras aí, Plan, Do, Check e Action. São ações que você toma de melhoria contínua. Então, quando a gente define os pilares, quando a gente define as bases de uma melhoria contínua, de um processo de certificação, a gente pode trazer isso facilmente para a nossa prestação de serviço. Então, quando eu trago agora os 4 pilares, eu nunca vou deixar de aplicar o PDCA, que é a melhoria contínua em cima de cada processo. Ou seja, planejamento, execução, checagem e atualização. Então, a partir do momento que eu faço a atualização de um pilar, de uma estrutura, de uma base, eu faço o quê? Eu tenho a minha ação, tenho a minha atitude de ação, tenho a minha atitude de checagem e tenho a minha atitude formada através de um ciclo de melhoria contínua. O primeiro ponto, é importante a gente saber que a perfeição nunca vai chegar. Isso foi um problema que eu sempre tive. Não sei se alguém mais tem isso, mas a perfeição é algo que a gente busca insistentemente. Principalmente porque a prestação de serviço exige isso, né? O perfeccionismo exige isso. Isso me consumiu demais. O perfeccionismo me consumiu demais no fato de não começar ou deixar de fazer alguma coisa achando que aquilo nunca ia estar bom o suficiente. Então, se não tivesse bom o suficiente, eu jamais faria. Se não tivesse bom o suficiente na minha visão, por que eu ia executar aquele determinado trabalho? Se não tivesse bom o suficiente para eu entregar para o meu cliente, ele falar tá perfeito, eu iria me resguardar de muitas situações e de muitas ações. Então, o que é importante a gente fazer? Exatamente como a Rô colocou aí. Feito é melhor feito do que perfeito, ou seja, faça. Esses 4 pilares da prestação de serviço é importante que você faça. A melhoria contínua ela vem da execução. O PDCA, como a gente falou aqui, ele vem da execução. Ele vem a partir do momento que você consegue identificar, que você consegue colocar no papel todas essas ideias. Felipe, mas eu acho que não precisa colocar no papel, eu acho que eu consigo ter uma visão. Legal, é uma situação que cada um tem, é um perfil que cada um tem. Mas eu acho que quando a gente coloca no papel todas essas bases, tudo isso tende a facilitar, principalmente na identificação de problemas e de melhorias que a gente pode oferecer até para o nosso cliente. Então, quando a gente pensa em a primeira base, o primeiro pilar numa consultoria ambiental, numa prestação de serviço, eu não tenho dúvida nenhuma que o primeiro pilar é a captação. Como é que está a captação dos clientes hoje? Vamos fazer um exercício de reflexão. Você hoje, muita gente falou que já presta serviço, muita gente falou que não presta serviço aqui no início, mas como é que está a estrutura de captação dos seus clientes hoje? Existe uma captação contínua de clientes? Você consegue definir os seus clientes, a sua prestação de serviço como algo contínuo hoje? Você vai ter clientes e mais do que ter clientes, até porque tem situações que a gente não consegue ter controle. Por exemplo, a situação de pandemia. Quando a gente está numa situação de pandemia,
todos os indicadores eles mudam. A gente fez uma call com os alunos do último grupo, com alguns dos alunos, e a gente chegou nessa conclusão, né? A gente percebeu que existe determinados períodos onde os clientes parece que desaparecem. Felipe, é sempre a perfeição, é sempre clientes vindo. Existem momentos que é a queda do mercado. Então, um dos pilares que precisam estar bem definidos é a captação. E como é que eu defino um pilar de captação hoje na consultoria ambiental? Primeiro, eu preciso ter metas, eu preciso ter indicadores, eu preciso saber quantos clientes eu preciso para conseguir manter o meu negócio ativo. Quantos clientes eu preciso para continuar com a estrutura que eu tenho hoje. Então, eu tenho esse número. Eu sei quantos clientes eu preciso ter. Pode ser 5, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 50 clientes ativos que todos os meses estão pagando. Então, eu preciso ter essa indicação de metas e indicadores. Aonde eu estou e para onde eu quero ir e preciso ir. Então, se os meus indicadores indicam ali, se os meus números indicam que eu preciso de 10, 15 clientes, 20 clientes ou eu quero 30 clientes, eu preciso definir quais são as fontes desses clientes. Que tipo de fonte? Basicamente, eu acredito que as fontes na prestação de serviço, elas acontecem de duas formas, online e offline. Esses são os dois pontos. Online e offline. Offline são, de repente, as indicações, são todas as ações que você utiliza para fazer a captação de clientes sem depender da internet. O online, você depende exclusivamente da internet, são as redes sociais. Tendo a fonte como definida, então eu preciso definir as fontes, online e offline. Quais são as fontes que eu vou utilizar prioritariamente? Por quê? É importante a gente saber que nessa balança, a captação de clientes online e offline, ela nunca vai estar equilibrada. Ela nunca vai ser equilibrada. A captação de clientes acontece quando você tem bem definido os seus números, os seus indicadores, quando você tem bem definidos os perfis do seu cliente, ou seja, os seus nichos de atuação, aonde você vai atuar, para quem você vai atuar, qual é o perfil do seu cliente. Basicamente, quando a gente tem definido as fontes, quando a gente tem definido o perfil, o nicho, o subnicho de atuação, eu não sei se todo mundo sabe aqui o que são os nichos e o que são os subnichos de atuação. Por exemplo, o nicho de atuação, só fazendo um parênteses, o nicho de atuação é a área, por exemplo, da consultoria ambiental. Então, se a gente pensar numa escala macro, a gente tem a área ambiental, que é onde a maioria se forma. Eu sou engenheiro ambiental, biólogo, florestal, químico, enfim, essa é a área ambiental. Depois você tem a área dos nichos, ou seja, que nicho eu vou trabalhar? Nicho da consultoria, nicho da prestação de serviço, tá? E depois você tem os subnichos. Quando você define os subnichos, você define com mais clareza para onde você vai seguir. E quando a gente fala dos nichos e dos subnichos e para onde a gente vai seguir, cai sempre nessa linha, tá? Vou seguir a área da consultoria ambiental, eu vou seguir a área da prestação de serviço, da prestação de serviço do ramo industrial. Então, dentro da indústria, quais os serviços eu posso prestar? E aí você tem que fazer um exercício de trazer para a sua realidade. Qual é a sua realidade? Qual é o seu nicho de atuação aí na sua região? Qual é a preferência na sua região? Aonde existem mais demandas na sua região para esse tipo de atuação? A partir do momento que eu tenho definido isso, os nichos, os meus subnichos, em um dos pilares, que é o pilar da captação, que é o que a gente está falando agora, eu vou definir o método. Qual é o método de captação de clientes para esses nichos e os subnichos? A Aline falou aqui, ó, eu estou fazendo 3 serviços completamente diferentes. Tá tudo bem. Se você definiu os seus nichos, não existe um nicho específico. Até o ideal, até quem está começando, e aí eu oriento isso aos alunos do Ambiental 360, para quem está nos primeiros módulos, no primeiro e segundo módulo, o ideal é que você tenha os nichos de forma mais ampla. Em nenhum momento você vai definir esse nicho. Então, por exemplo, bom, eu vou começar na área da consultoria, eu sou biólogo, eu sou engenheiro ambiental, eu sou florestal, eu vou começar nessa área, mas eu preciso seguir sempre essa área.
De forma alguma, eu não preciso seguir sempre essa área, eu posso ter flexibilidade. E sabe em que momento vai surgir essa flexibilidade? No momento que você falar assim, olha, bom, vou começar o meu planejamento, sei que a área ambiental ela é multidisciplinar, vou diversificar, exatamente. Só que vai chegar um momento, vai ter uma demanda que vai acontecer o seguinte, bom, vou começar com licenciamento ambiental, ok, vou fazer licença prévia, vou fazer licença de instalação, vou fazer licença de operação, já defini as minhas áreas de atuação, meus nichos, meus subnichos, vou começar a fazer a minha divulgação online e offline, tudo isso a gente já falou, são as fontes, os métodos, e aí vai surgir de repente um telefonema, um e-mail, ou um WhatsApp, né, que hoje está muito mais fácil, dizendo o seguinte, olha, você realiza plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Você faz PGRS? Eu estou precisando para liberar a licença de operação municipal aqui da minha empresa. Você faz? E aí você vai dar aquele momento que é a bugada, né? Que é aquela travada. E aí, eu faço ou não faço? A demora de você responder isso para o seu cliente, bom, eu faço ou não faço? Será que eu devo fazer ou não? Essa demora, isso é perceptível para quem está contratando do outro lado. Então, esse exercício de colocar no papel desse planejamento, de você ter indicadores, faz todo sentido para evitar essas dúvidas. E aí você ter clareza. Quando você tem respostas na ponta da língua, eu faço, eu não faço. O meu nicho de atuação é na área industrial, num processo de licenciamento ambiental, junto ao órgão ambiental estadual e municipal. Você tem clareza, o cliente percebe essa autoridade que você tem, dizendo claramente os assuntos e os nichos que você atua. Basicamente, você precisa definir os seus métodos de captação. A partir do momento que você já tem definido tudo isso, já é mais da metade do caminho definido para esse pilar que a gente está falando, tá? Captação. Estou vendo aqui. Legal, bacana. O pessoal está falando aí, a Ana para outras áreas. Legal, a Silvia. Tudo bem, Silvia? Seja bem-vinda. Silvia, legal, falei com ela. As formas que você define, os métodos que você define para captação de clientes na prestação de serviço vão fazer com que o seu negócio continue ativo ou não. Vão fazer com que a sua prestação de serviço continue no mercado ou não. Mas por que, Felipe? Imagina o seguinte, bom, vou começar a prestar meu serviço. A fonte que eu vou utilizar hoje é a fonte da indicação. Indicação, o famoso QI. O famoso QI, que muita gente fala, poxa, mas tem que ter QI, enfim. A prestação de serviço é um pouco diferente, eu discordo totalmente. Imagina só, eu vou focar na indicação. Eu vou focar em porcentagens de parceria, eu vou focar em pessoas que podem indicar o meu trabalho. Mas aí eu faço uma reflexão. Essa reflexão que eu estou compartilhando com você foi uma reflexão que eu já fiz dentro do meu negócio. Mas e se eu não tiver mais essa indicação? E se por algum motivo quem está me indicando não me indicar mais? E se de repente por algum motivo ele encontrar outra pessoa para indicar? Eu vou depender só da indicação? Então o pilar de captação, eu preciso ter muita clareza no online e no offline. O que eu vou fazer online, o que eu vou fazer offline. E eu jamais posso deixar tudo. E aí eu trago uma frase que é o seguinte: nunca deposite todos os ovos na mesma cesta. Por isso que hoje, com as redes sociais, com as ferramentas que se tem, Instagram, Facebook, Google, você estar presente, você aparecer, e aparecer não é vender, aparecer não é o tempo todo você ficar oferecendo plano de gerenciamento de resíduos, faço o plano de gerenciamento de resíduos, faço renovação de licença de operação, faço licenciamento ambiental, faço certificado de regularidade do IBAMA, enfim, não é esse tipo de captação que funciona hoje. Hoje a captação que funciona é uma captação com estratégias de longo prazo e de curto prazo. A gente precisa entender o perfil do nosso cliente. Existem as demandas pontuais, onde gera-se a concorrência,
Ou seja, o cliente sabe que precisa daquilo, ele sabe que precisa daquele trabalho e ele vai buscar no mercado, normalmente pesquisando na internet, quem realiza, quem satisfaz aquela necessidade dele. Existe aquele cliente que não sabe que precisa, onde não tem a concorrência. Aquele cliente que vai criar relacionamento. Aquele cliente, aliás, aquela empresa que nunca ofereceu nada, mas já entregou muita coisa. Muita coisa. Então, quando você vier, a primeira coisa que vier na sua cabeça sobre prestação de serviço, eu devo só vender? Eu digo que não. O mercado hoje é diferente. O mercado hoje vem mudando. Quem mostra, quem diz sobre diversos assuntos, quem compartilha informações, é o que vai chamando a atenção de todos. Principalmente na área ambiental, principalmente na área da consultoria ambiental, porque ninguém, de uma hora para outra, acorda e fala, bom, hoje eu vou fazer uma regularização de uma licença. Hoje eu vou fazer a regularização de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ninguém. Precisa ter a demanda, precisa existir a necessidade. E eu não estou falando de ter um fiscal só batendo naquela porta daquele cliente para falar, precisa fazer isso. Existem clientes, a gente tem clientes que nunca receberam uma fiscalização, mas eu garanto que tem muita coisa em ordem, com licenças, com certificados do IBAMA, com plano de gerenciamento de resíduos, independente de fiscalização, porque sabe que existe a legislação e eles precisam cumprir. Então aquele pensamento de, quando você traz isso para captação de clientes, de ele só vai fazer porque ele precisa, só se tiver uma autuação, só se tiver uma multa. Pode ser que sim, pode ser que tenha perfis de cliente que aconteça isso, mas boa parte também vai fazer porque sabe da necessidade, quer fazer as coisas do jeito correto, não quer ter surpresas. A gente tem vários clientes e o discurso deles é, eu prefiro fazer certo agora para eu não me preocupar lá na frente com isso. Isso é mágico, isso é fantástico. Aonde estão esses clientes? Eles nem sabiam que precisam regularizar determinado assunto. Eles não sabiam que precisa de uma fiscalização, de uma auto de advertência, de uma auto de inspeção para fazer tal coisa. Sabiam. E como é que a gente chega até eles? Usando as estratégias online, offline e com métodos. Então, a base da captação para você ter a estrutura, para continuar sempre ativa o seu negócio, que é a base, é o gás, é o que vai te dar oxigênio. Não adianta a gente falar que é outra coisa, que é isso, que é aquilo, mas a captação, a estrutura e a forma de captação é o que vai te dar oxigênio. Se você não tiver novas demandas, as coisas vão ficando mais difíceis e mais desmotivadoras. Então você precisa ter clareza na sua estratégia de captação. E o pior de tudo isso é que a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende isso na faculdade. Ó, a Aline está colocando depoimento aqui, a Ros. As duas são alunas do 360, entraram agora nessa última turma. Sobre depoimento, sobre oferecer um serviço que o dentista nem sabia que precisa, uma licença sanitária. Então veja, isso é o relacionamento. É a captação ativa. Não é aquela captação da prestação de serviço que fica o telefone lá e você fica ali, ó, vai tocar. Será que vai tocar? Será que vai tocar? Será que hoje vai tocar? Não é dessa forma. Isso é angustiante. Isso, se não tocar no final do dia, é frustrante. Felipe, todos os dias o telefone toca? Às vezes toca porque é muito problema. Às vezes toca porque tem cliente que já tem problema. Claro que não. Mas não passa 2 dias sem ter uma demanda nova. Porque as fontes são variadas. Quando você depende da estratégia só de uma fonte, de uma indicação, por exemplo, é uma fonte. De repente é 1, 2, 5 parceiros. Às vezes esses parceiros também não estão tão focados no negócio deles. A gente não pode depender exclusivamente de uma fonte. Tem que ser de várias. O segundo pilar
diante da captação, quando você tem toda essa estratégia bem definida, as formas de relacionamento, de criação de relacionamento com os clientes antigos, é muito mais barato você ter um trabalho novo do mesmo cliente, de um cliente que você já prestou serviço, do que você captar um cliente novo. É muito mais barato, é muito mais rápido, é muito mais cômodo. Então, qual é o ideal do foco? Aumente o máximo possível as fontes de captação para o seu negócio. Segundo pilar é a execução. Um trabalho bem feito é o que te leva a boas lembranças. A boa lembrança do seu cliente, você executar um trabalho bacana, você executar um trabalho que o seu cliente espera, é o que ele espera. É a necessidade que ele tem, você cumprir sem maiores dores de cabeça. Porque eu vejo assim, ó, a área ambiental ela está muito associada a problemas. Há problemas do seguinte sentido: um auto de advertência, um auto de infração. A gente recebeu hoje um boleto de um cliente, aliás, cliente não, é um prospecto. Ele chegou até a gente e ele mostrou o boleto que ele recebeu do IBAMA sobre o que até então ele achava que era uma multa. Mas não era uma multa. São as taxas cobradas dos últimos 5 anos de operação da empresa. A exigência do licenciamento ambiental junto ao IBAMA, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ela já é uma exigência desde o ano de 2000. Mas só agora ele recebeu uma notificação. E essa notificação vem em um boleto. O IBAMA mandou um boleto. E aí, tinha uma outra empresa de consultoria que fazia o trabalho para eles. Eles chegaram até a gente. Então, o que acontece nesse momento? O cliente já está desesperado, ele tem um boleto que ele recebeu uma notificação do IBAMA, não sabe como e por quê. O que a gente tem que fazer? Primeiro, que boleto é esse? Da onde veio esse boleto? Qual é o histórico da empresa? Qual é a relação? E quando eu falo relação, qual é a situação cadastral da empresa junto ao IBAMA? Qual a situação da entrega dos relatórios junto ao IBAMA? Se ele recebeu um boleto, tem a ver com taxa. Qual é a situação das taxas em aberto junto ao IBAMA? Foi justamente isso. Então esse histórico, e aí agora qual que é o passo? O próximo passo é marcar uma reunião com esse cliente, mediante o que ele mandou para a gente. É identificar todos esses pontos, para que quando a gente chega na reunião, a gente vai por eliminação. A gente não precisa chegar no nosso cliente e falar assim: olha, você está com problema na sua taxa, no seu TCFA, taxa de controle e fiscalização ambiental. Nos últimos 5 anos, está em aberto, não foi pago, não foi gerado, só foi gerado o relatório, não foi pago. Não precisa chegar dessa forma. Você pode fazer um histórico do que aconteceu, histórico dos relatórios. Eu estou trazendo isso da situação do IBAMA, que é o que aconteceu hoje. Mas você pode fazer de acordo com a sua realidade. Isso faz parte da execução de um bom trabalho, de um bom relacionamento com o cliente. Defina uma hora de reunião, defina 1h20, defina 1h30. Comunique o seu cliente quando você for fazer essa reunião com ele. Isso é planejamento. Todos os e-mails que a gente envia, quando a gente vai marcar uma reunião com o cliente, o pessoal está perguntando se essa live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva para os alunos do Ambiental 360. Inclusive os novos. Logo mais ela estará lá na plataforma dos bônus das lives. Então vai ficar salva. Então, esses pontos de você fazer esse levantamento, isso agrega valor à sua prestação de serviço. Você chegar e falar assim: olha, seu problema está na taxa do IBAMA. Você não pagou. Eu poderia falar isso? Poderia. Sendo honestos e diretos com você, eu poderia falar para o meu cliente: você não pagou os últimos 5 anos. Cada ano são taxas trimestrais, faz as contas. Em um ano são 4 taxas. Nos últimos 5 anos são 5 taxas. De acordo com o faturamento da empresa, de acordo com o porte da empresa, é emitido esses valores trimestrais. Quando chega um boleto, quando o IBAMA cobra, ele cobrou um boleto. Então vem um boleto, um valor bem
alto. Então eu poderia chegar nele e falar exatamente isso que eu falei para vocês agora. Mas o cliente ele precisa saber de mais coisa. Ele precisa que a gente entenda o histórico dele. Qual é a sua atividade? Já foi exigida a licença do IBAMA alguma vez? Como é feita a entrega dos relatórios ambientais, os RAPs, todo ano? Quem faz a entrega? Existe uma pessoa responsável aqui na empresa? É uma consultoria que fazia? Até a gente chegar nas taxas. E isso trazendo de novo a situação do IBAMA, a gente pode trazer para qualquer nicho, qualquer situação que você esteja executando para o seu cliente. O licenciamento ambiental, por exemplo. Eu chegar para o meu cliente e falar assim, olha, bacana, você recebeu uma notificação, você tem que fazer a licença de operação. Eu falar isso, o que eu agrego ao meu valor? Felipe, mas aí você está querendo dizer, é aquele termo encher linguiça, né? Isso aí, não sei se em toda região do país é assim, mas encher linguiça é falar demais, falar coisa desnecessária. Desculpa, mas na minha opinião, isso não é encher linguiça, isso não é desnecessário. Isso é você orientar o seu cliente. Isso é você dizer ao seu cliente, olha, você precisa da licença de operação, mas o seu passo a passo, o que você precisa fazer para chegar na licença de operação envolve muito mais coisa. O porquê houve essa exigência, qual é a sua atividade, quais os equipamentos que hoje você tem na sua linha de produção, no seu empreendimento, como é a geração de resíduos. Tudo isso, eu preciso chegar lá com uma prancheta lá no início e levantar todas as informações? Não, porque isso é uma reunião, aliás, isso é uma visita técnica que você faz depois da proposta comercial ser aprovada. A gente não dá consultoria gratuita. Mas a gente tem o único momento, eu falo que são 2 momentos para a gente usar, e a gente tem que usar e abusar. 2 momentos. Primeiro, na hora da visita técnica, antes de elaborar a proposta comercial, eu acho que esse é o momento. É o momento da gente fazer todo esse levantamento e mostrar que a gente está dando uma assessoria e não uma consultoria. Tem gente que usa o termo assessoria, consultoria. Na prática é muito parecido os 2 termos, mas a gente falou isso na última live com a Franci e com o Fabiano. A Francisca foi na terça e o Fabiano foi na sexta, sobre assessoria e consultoria. Assessoria, você reduz a quantidade de clientes que você quer prestar serviço. Você reduz, você limita. Não, Felipe, mas eu quero prestar serviço, eu quero ter 30, 40, 50 clientes. Eu também quero, mas eu preciso ter porte. Se eu defino uma meta de 30, 50 clientes, eu preciso ter porte para atender 30, 50 clientes. Se eu tenho confiança para ter 1 cliente ou 5 clientes em um mês, tá tudo bem. É você que define. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Não precisa dar satisfação que a sua empresa não é uma grande empresa ou de uma média empresa que tem 30 funcionários. Não precisa. Você só precisa realizar uma coisa. A sua vontade de colocar em prática o que a faculdade não te ensinou. Isso ela não me ensinou. Eu encontrei prestando serviço. Errando, acertando, visitando o cliente, falando besteira. Entendendo que o cliente ele não quer... E cada vez que eu chegava no cliente e falava, olha, você precisa de um CADRE. O CADRE é um certificado de movimentação de resíduos de interesse ambiental. Traduzindo, é uma licença ambiental aqui no estado de São Paulo, emitido pela CETESB, para tirar um resíduo perigoso de um lugar, transportar e ir até o seu tratamento. Traduzindo isso, tá? É uma autorização para transporte de resíduos perigosos, classe 1. Então eu não preciso chegar no meu cliente, eu aprendi isso errando. Falando, caramba, mas eu falei o que ele precisa. Mas ele não precisa ouvir direto que ele precisa de um CADRE. Não valoriza, não entende. Não sabe que isso é demorado. Não sabe que tem etapas. Então, às vezes, eu prefiro ter menos clientes, mas clientes com qualidade. Quando eu for até esse cliente, conversar, explicar, entender a necessidade, ele vai perceber que ali ele não está diante de um profissional que está buscando o preço mais baixo. Até porque a gente tem experiências aqui com alunos do 360, vários, e me falam, inclusive na live, já me falaram na live da semana passada, que eu fiz live todos os dias. Felipe, eu não sou mais barato.
Olha isso, olha a clareza que esses profissionais têm. Isso é fantástico. Eles sabem que eles não são mais baratos. Como é que eles sabem disso? Porque o cliente já falou. O cliente fala. Quando ele gosta, quando ele entende, quando ele valoriza, ele sabe que ali o atendimento é diferenciado, ele sabe que ele não vai pagar barato por aquilo. Ele sabe que se você estiver preocupado, será que eu mando um valor alto? Será que está muito alto para ele? Será que ele tem condição de pagar o meu serviço? Independente se é R$1.000, se é R$5.000, se é R$10.000, se é 15, se é R$20.000. Mas surge essa dúvida, ele não está preocupado com isso. Ele entendeu o tipo de profissional que ele está de frente. Felipe, mas existem muitos que querem só preço. Sim, muitos que querem só preço. Sabe o que eu digo para eles? O meu serviço não é para eles. Quem disse que a gente precisa prestar serviço porque a gente se formou na área ambiental, a gente está trilhando um caminho novo que é a consultoria ambiental. É novo, é relativamente novo. O perfil da faculdade é você sair da faculdade e entrar dentro de uma empresa. Quando existe a oportunidade, quando as empresas te dão a oportunidade para você enviar um currículo. Agora, a prestação de serviço é diferente. Você tem uma estratégia de captação de clientes, você chega até essa empresa. Você cria o relacionamento, você fica na lembrança, na memória dessa empresa. Surgiu a oportunidade, opa, tem uma pessoa que sempre ali, eu sempre lembro dela, que é da área ambiental. Hoje teve um contato nosso, uma empresa parceira nossa, da área de segurança do trabalho. Eles entraram em contato com a gente se a gente fazia o laudo de ruído ambiental. Existe a norma, né, a 10151, que é o laudo de ruído ambiental para conforto da comunidade, ruído externo, e isso é muito exigido pelo órgão ambiental. Houve uma mudança na legislação. Eles que são da área da segurança do trabalho, uma empresa de segurança do trabalho, fazem PPRA, PCMSO, enfim, LTCAT, eles procuraram a gente para fazer esse tipo de cotação, esse tipo de laudo. E aí a legislação mudou recente. O que mudou na legislação? Opa, mudou o tipo de relatório, a estrutura do relatório, mudou o tipo de equipamento para você fazer o laudo de ruído ambiental. Eu preciso acompanhar, eu preciso oferecer esse trabalho com qualidade. E isso é a execução. E aí, voltando, quando você tem a execução bem feita desde o primeiro contato, desde o início, o preço não vai ser um problema. Quando você mostra o seu diferencial, o seu atendimento, as suas necessidades, o preço não será um problema. Pilar número 3. Já vem muito de encontro. Pessoal, tá tranquilo agora? A Rô disse aqui, ó. Eu sou reconhecida como não é barato. Mas na indicação é dito também sobre a qualidade. Sem dúvida. A indicação ela é muito boa. Porque a indicação, ela basicamente já tem ali o aspecto, o fator qualidade incluído. Você já está sendo indicado por alguém, é sinal que você já fez um trabalho bem feito. Esse já é o primeiro ponto. Mas e quando a gente não tem essa indicação? Quando é do zero? A maioria é do zero. A maioria é você criando uma experiência nova para o seu cliente, para quem está solicitando o seu serviço, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato. Não existe o segredo da caixinha preta, né? A fórmula mágica. É a criação de relacionamento, boas informações. Eu vejo muito, pessoal, vejo muito. Isso aí, Dani, mudou, tá? Eu vejo muito essa questão de prestação de serviço, enfim, associada a preço, a qualidade, mas isso é uma coisa que a gente só com o tempo vai percebendo que não é tão assim. Ela é assim, a fama dela é assim, porque a maioria faz as mesmas coisas que todo mundo faz. O que todo mundo faz? Tocou o telefone? Olha, você presta serviço aí de... Vamos usar o laudo de ruído ambiental aqui que a gente falou agora.
Faz laudo de ruído ambiental? Faço. Quanto você cobra? Ah, R$ 5.000. Poxa, tá caro. Beleza. Qualquer coisa eu ligo depois. Obrigado. É claro que vai estar caro. Não tem nada ancorado, não tem nada de não tem nenhum tipo de valorização aí nessa fala. Então é importante usar essas estratégias. Exato. Copia, Ctrl+C, Ctrl+V. Então isso faz todo sentido. E aí vem de encontro com o pilar número 3, que é o pilar da fidelização e do relacionamento. Fez a captação com as formas, com os métodos apropriados. Vai para a execução, o passo a passo, contato desde o início até o final. Bem feito, bem explicado, bem conversado, embasado. Olha, precisa do licenciamento ambiental? De acordo com o município, de acordo com a resolução, de acordo com a deliberação CONAMA 1, de acordo com a deliberação tal, já é competência do município fazer o processo de licenciamento, já é competência do estado fazer o processo de licenciamento. Não, de acordo com a resolução SMA, você precisa caracterizar XYZ áreas de preservação. Você precisa ter a documentação para transportar resíduo classe 1, classe 2. O MTR online, está chegando o MTR online, oportunidade de divulgação de relacionamento com empresas de reciclagem. Você pegar essa dica, já valeu a live. Nota essa. Vai surgir uma demanda tremenda para MTR online. Porque eu já estou sentindo isso no mercado. 2 pontos. As empresas de reciclagem que precisam de um apoio para fazer o cadastro, para fazer o gerenciamento das informações, e os clientes que vão precisar preencher online para cada carga, para cada situação, para cada resíduo que sair pelo transporte e pela destinação final. Você pegou essa, já valeu a live, já anota, amanhã, segura, espera terminar a live, já começa a pesquisar sobre isso. Oportunidades nessa área. Então veja só, você está aqui, você pegou essa live, compartilha, tira um print dessa tela agora, me marca nos stories, depois eu vou compartilhar. Se você pegou essa dica, coloca nos seus stories, hashtag dica ouro, hashtag 360. É isso que eu quero, essa comunidade que vocês abram o olho. O que a faculdade não ensinou, eu quero abrir os olhos de vocês para essas oportunidades. Felipe, mas como é que você sabe que vai surgir oportunidade? Poxa, eu estou vendo, tem clientes já solicitando, tem empresas de reciclagem já solicitando. Felipe, estou vendo aqui MTR, saiu alguma coisa aí? Saiu a partir de 1º de janeiro. Vamos marcar uma reunião para eu te explicar? Já valeu essa live. Já valeu essa live. Valorize a Vitória. A Vitória é aluna do 360 também faz tempo. A verdade, estou auxiliando uma cooperativa no MTR. Pois é. Pois é. Então anota essa. E é uma área fantástica, gestão de resíduos. Uma área fantástica. Então quando a gente está alinhado os nossos objetivos, pronto para aceitar e ver oportunidades novas. Ah, mudou a legislação ambiental, deixa de ser exigido. Para. Eu faço isso. Eu paro. Vamos ler, vamos entender. Aonde eu consigo tirar uma oportunidade? Você pegar o MTR, a legislação do MTR, agora eu não me lembro exatamente o número, mas em algum lugar do feed do meu Instagram aqui tem. Eu fiz um vídeo sobre isso. Fala sobre responsabilidade técnica para MTR. Ainda está meio confuso. Ainda ali tem alguns buracos. Mas já fala sobre a responsabilidade técnica. O responsável técnico para esses documentos do MTR. Felipe, vai ser exigido MTR? Calma, vamos ver a execução. Mas o importante, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando você a pensar como eu penso nesse ponto. Ah, Felipe, mas eu não concordo. Bem, problema nenhum. A gente está aqui para compartilhar ideias e opiniões. Não tem problema nenhum. Mas vê as oportunidades com outros olhos. Normalmente a gente fala, pô, saiu uma legislação, tal. É muita coisa. Vamos ver, vamos estudar. É o meu nicho, é a minha área de atuação.
Gestão de resíduos é um dos meus nichos de atuação? Opa, é. Vamos estudar sobre gestão de resíduos. Vamos entrar nos sites Ministério Público. Tem muita coisa nos sites dos Ministérios Públicos estadual. Vamos entrar, vamos ler. Gestão de resíduos, Ministério do Meio Ambiente, vamos ler. Isso cria oportunidade. É como se fosse uma roda, né? Ela vai girando, você vai criando oportunidade, você vai entendendo, você vai tendo clareza onde é a sua área de atuação. Você definiu as suas áreas de atuação, é todos os dias buscar informações, legislações. Órgão federal é mais difícil, órgão estadual, todo dia. Órgão municipal é difícil mudar alguma coisa assim várias vezes, com frequência, né? Mas órgão estadual não, sempre tem que estar olhando. As oportunidades estão ali. Isso do MTR é a mesma coisa. Execução, esse pilar fundamental. Fidelização e relacionamento. A partir do momento que eu tenho uma informação como essa, por exemplo, o MTR, eu agendo com o meu cliente, eu envio um e-mail. Felipe, você vai disparar e-mail para todo mundo? Claro que não. Para que eu vou disparar e-mail para todo mundo? Perda de tempo. Eu vou disparar e-mail para quem é da área de gestão de resíduos. Para quem eu sei pode ser útil aquela informação. Eu tiro esse conceito de portfólio de serviço, eu vou distribuir para todo mundo. Se alguém tiver interessado, vai entrar em contato comigo. Assim. Não é assim. Não é jogando para todo lado que a gente consegue todos os clientes. Quando a gente fala para todo mundo, a gente não fala para ninguém. Quando a gente quer falar para todo mundo, a gente não consegue atingir com qualidade. Então, se eu tenho como potencial cliente empresas de reciclagem, qual é o meu trabalho que eu devo fazer? Relacionamento forte na legislação dessas empresas. Isso eu crio relacionamento, isso eu crio a excelência do meu negócio. Surgiu qualquer problema, eles vão lembrar de quem? Quem está dando esse suporte. E quem está aparecendo. Em quem pode fazer e pode trazer alguma coisa para eles que vai agregar. Não está interessado em vender renovação de licença, vender plano de gerenciamento de resíduos, vender regularização de alvará, vender licença. Não. Nem sempre é vender. É dessa forma que a gente consegue chamar a atenção dos nossos clientes. E o pilar número 4, a gestão. Quando eu faço a gestão de todas essas informações, as estratégias para captação, o bom passo a passo, o bom procedimento para a execução desses trabalhos. Quando eu tenho uma fidelização, quando eu tenho um relacionamento bom com esses clientes, trazendo informações, me atualizando. Eu acho que o grande ponto da faculdade, que aí, e eu já vi muito aluno do 360 me dizer isso, que é o seguinte, fala, olha Felipe, eu não tive muita coisa na faculdade, mas eu comecei a prestar serviço. Inclusive foi uma aluna que disse isso na live na semana passada, agora eu estou lembrando aqui. Ela estava acho que 8 anos desligada da área ambiental. 8 anos é muito tempo. Mas não é muito tempo quando a gente tem foco, quando a gente sabe a direção do nosso negócio. Felipe, é muito tempo. Mas espera aí. Se há 10 anos atrás a legislação era uma. E nesse meio tempo, atualizou para em 2017 uma legislação, em 2018 uma legislação, em 2019 o laudo de ruído ambiental. O que eu precisei fazer? Foi a Paula, boa Lucas. O que eu precisei fazer? Eu precisei me atualizar, eu precisei ler, eu precisei buscar que essas informações foram atualizadas. Espera aí, foi atualizada, legal. O que eu faço? Pega a legislação antiga, a ISO 14001 tem isso. Quem nunca teve a oportunidade de ver a ISO 14001, tenta encontrar no Google ali um esboço, uma estrutura. Tenta ver a estrutura. Existe um conteúdo, se não me engano, se eu estiver enganado, pessoal, vocês me desculpem. Mas eu acho que é um material
é o material da Fiesp, da Ciesp, aqui de São Paulo. Eles fizeram um comparativo da ISO 14001 logo quando lançou. Da ISO 14001, a versão antiga, para a ISO 14001, a versão nova. A versão nova é de 2015, mas teve um comparativo. Então pega o comparativo dessa legislação. Às vezes a gente entra no site do Ministério do Meio Ambiente ou do órgão do Estado, aparece lá, revogado, decreto revogado. Dá uma olhada no anterior, apesar que aparece, se for a nível da União, aparece, né, onde está arriscado ali, onde está taxado. Mas começa a comparar essas informações. É ali que estão as oportunidades. O que mudou? Como era? Baseado no que eu tenho trabalhado, no que eu faço. Como está agora? Isso é gestão. Isso é você ter controle das informações, da onde você está, o que você precisa fazer. Eu sei exatamente quando surgiu uma demanda, se eu posso atender ou se eu não posso atender. Se eu posso atender, a gente já começa com as estratégias de captação de clientes. Para a execução, a fidelização e a gestão das informações. Esses são os pilares, os 4 pilares. Se eu não posso atender, se não está dentro do meu escopo, a primeira coisa que eu penso é, eu tenho algum parceiro que eu possa oferecer esse trabalho? Ou executar em parceria? Ou simplesmente passar esse trabalho? Tem alguém que eu possa indicar? Bom, ok, eu tenho. Legal, então vamos trabalhar em parceria. Não, não tem. A gente não atende. Ah, mas tem indicação de alguém? Olha, opinião do Felipe. Eu prefiro não indicar do que de repente eu entrar no Google, buscar algumas empresas que aparecer para mim e eu falar para esse prospecto ou através do e-mail, olha, segue algumas empresas que realizam isso. Eu prefiro não fazer isso. Porque apesar dessa indicação, da gente já falar que não faz, mas é uma indicação, é o seu nome. E se tiver algum trabalho que foi mal feito, é o seu nome também vai ser lembrado. Ah, mas quem indicou? Ah, foi fulano de tal. Ele nem conhecia a empresa. Então a gestão também é isso. Você ter controle dessas informações para você passar e repassar para o seu cliente. Ó, a Tami colocou aqui que a Fiesp faz esses comparativos em diversas legislações. Sem dúvida. Sem dúvida. Também faz na legislação. É muito legal. Material do Estado de São Paulo aqui, Fiesp sobre a área ambiental. Então, quando a gente fala desses pilares, eu acho que todo pilar, como eu disse no início, ele é construído com base sólida. Então, se eu não estou legal, se eu não estou confiante na captação, o que eu posso melhorar? O que eu posso aplicar melhoria contínua? Ah, eu queria que meu telefone tocasse todos os dias. Legal. Mas enquanto eu estiver dando desculpa, ah, mas o telefone não toca. Ah, mas a pandemia. Ah, mas a crise. Tem muita empresa que está crescendo aí. Muita empresa que está resolvendo demanda. Porque as estratégias são aplicadas. Ah, mas eu queria que o meu telefone tocasse. Então vamos fazer acontecer. Vamos colocar uma pessoa para fazer ligação, para fazer o prospecto, para pensar nas estratégias da rede social, tráfego pago, tráfego orgânico, e não falar, eu queria que o meu telefone tocasse, eu queria que um cliente entrasse em contato comigo. Esquece eu queria. Faz, executa, faz o teste. Não existe o melhor modelo de e-mail, não existe a melhor conversa no telefone, não existe a melhor visita comercial. Existe a consistência de você sempre estar fazendo as mesmas coisas e cada vez melhor. Essa é a minha opinião para a gente buscar excelência sempre na prestação de serviço.